Bom dia, boa tarde e boa noite em mais uma aula de História oferecida na plataforma digital Revisenem da MVC Editora para o Centro de Mídias do Estado de São Paulo. A nossa aula de hoje vai focar em um período muito importante da história do Brasil e que vai ser pilar para a nossa formação enquanto sociedade. A gente vai ter um panorama mais geral dessa época, porque é muito tempo para se estudar. Então a gente vai analisar os principais aspectos ligados à economia, à sociedade e como que esse desenvolvimento histórico vai desembocar, vai gerar a sociedade que a gente vive atualmente. E a época que a gente vai falar hoje é o Brasil Colônia. Esse período que vai do século XVI até meados do século XIX. Nesse caso eu coloquei século XVIII, porque a gente vai analisar o período do XVI até o XVIII. Então vamos começar dizendo, fazendo uma observação muito importante, de que esse período em que o Brasil passa é o período chamado colonial. O que isso significa? Significa que o Brasil era uma colônia com posse de Portugal. E nessa aula a gente vai analisar esses aspectos relevantes quanto à formação social, formação econômica e a formação política da colônia. E como que essas formações moldaram a nossa nação. Então, como eu disse, a gente vai abordar desde o chamado Encontro do Território Brasileiro, que acontece, segundo a maioria dos historiadores, no ano de 1500, até o início do chamado Ciclo do Ouro, que aí começa a ter uma alteração mais drástica da sociedade brasileira. Então vamos começar. A gente vai começar com uma questão. Lembrando, a gente sempre começa com as questões primeiro, para a gente depois abordar o conteúdo relacionado àquelas questões. Então vamos começar lembrando daquela dica que a gente já falou em outras aulas. Primeira parte, vai ler o enunciado da questão, antes de ler o texto, né? Especialmente dessa questão, que tem muita coisa para se ler. O enunciado começa: ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Nesse caso, é importante que a gente tenha que ler os textos. Então vamos dar uma lidinha. No texto 1, documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negros da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ou seja, esse segundo texto está trazendo uma informação muito importante para a gente. E que informação é essa? Ele está dizendo que a designação, a forma como os europeus tratam as populações nativas originárias do continente americano, da América toda, é uma forma muito generalizante. É uma forma que, por vezes, coloca várias povoações muito diferentes dentro de um mesmo caldeirão de povos. Tanto que ele faz aquela comparação, né, dos tupinambás, que tem uma organização social e um desenvolvimento histórico específico, e comparava-se diretamente com os astecas, a população indígena originária que vivia na região do México e que vai ter um desenvolvimento social muito diferente dos indígenas brasileiros. Então vamos dar uma olhadinha. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Opa, peraí que agora ele deu uma puladinha. Vou voltar aqui. Pronto, agora sim. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da letra A, concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Nesse caso, o texto ele não está trazendo uma concepção idealizada. O que seria uma concepção idealizada? A concepção idealizada do indígena, ela pode ser vista, por exemplo, no famosíssimo livro do José de Alencar, Iracema, em que a indígena é retratada de uma maneira heróica, de uma maneira que relata uma certa pureza daquela população.
Isso seria uma maneira idealizada, não é o que ele está tratando, ele não chega a citar isso. Letra B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. É justamente o oposto, né? Se a gente pegar para analisar o segundo texto especificamente, ele vai dizer justamente o oposto, que não existe uma ancestralidade comum entre tupinambás e astecas e também entre outras populações. Então esse argumento da ancestralidade acaba caindo por terra se a gente for analisar dessa maneira. Terceira alternativa. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Bom, primeiro, para a gente entender um pouco melhor essa alternativa, a gente vai tratar aqui o que seria etnocêntrico. Etnocêntrico ou etnocentrismo é um termo que vai designar práticas que vão colocar a percepção ou a interpretação específica de um grupo social, de um grupo étnico, como central. Quando a gente fala que os europeus têm uma interpretação etnocêntrica dos indígenas, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os europeus olham para os indígenas a partir da sua ótica europeia, a partir das suas definições europeias. Então eles não vão buscar entender os indígenas de acordo com a história dos indígenas, mas vão tentar entender os indígenas de acordo com a história europeia. Tudo bem? Uma outra comparação etnocêntrica que a gente pode pensar quando a gente faz em paralelo é quando uma cultura, a gente acha um pouco estranha o comportamento de uma determinada cultura, quando na verdade essa cultura pode achar o nosso comportamento estranho, tá? A grande questão é que as culturas têm comportamentos diferentes, e o etnocentrismo é justamente essa visão de que tem uma cultura que possa meio que guiar as outras, ou meio que doutrinar as outras, tá? Então, segundo a questão, a compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Parece interessante, né? Já que ele coloca no mesmo balaio várias populações diferentes. Letra D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Nesse caso, ele não está tratando porque ele não faz esse retorno dessas categorias medievais. Tá? Categorias medievais, vamos lembrar, clero, nobreza e o campesinato e os plebeus. Não é o que ele está retratando aqui, não é esse retorno que ele está fazendo. E letra E, visão utópica, configurada a partir de fantasias de riqueza. Até existia uma certa visão utópica dos europeus, especialmente com as lendas relacionadas ao Eldorado, por exemplo, especialmente na América Hispânica. Mas os textos não trazem essa visão utópica, e isso é muito importante ser percebido. O texto não faz menção. Então a resposta correta da primeira alternativa é a letra C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Porque quando os europeus chegam ao Brasil, os portugueses e também outros povos da Europa, vai haver uma interpretação sobre a sociedade indígena muito voltada a partir da ótica europeia, que faz parte de uma ótica de dominação e uma ótica, mais tarde, uma ótica de supressão da cultura original. E isso começa no chamado período do Brasil pré-colonial, que é a chegada dos portugueses no litoral brasileiro e que vão realizar expedições para assegurar o território. Algumas atividades são importantes de lembrar desse período, tá? O Brasil, ele não chega a ser ocupado de fato, tá? Ele não tem um projeto de colonização. Mas a gente vê muitas atividades, como por exemplo a atividade da extração do pau-brasil, que era feita pelos indígenas do litoral, que muitas vezes se aliavam aos portugueses contra tribos historicamente rivais que eram do interior do território. O principal meio para se utilizar, para se captar o pau-brasil, era o escambo, tá? Mas por que os europeus queriam o pau-brasil? E o que era o escambo? O pau-brasil é uma madeira, tá? É uma árvore, cuja parte interna dessa madeira tem uma coloração avermelhada. Então os portugueses faziam a extração dessa tinta para tingir tecidos e vender esse tecido tingido ou essa tinta nos mercados europeus. Era uma tinta muito valiosa porque ela tinha uma certa exoticidade, era muito difícil de ser encontrado. E o que é o escambo? O escambo é basicamente a troca direta. Então os indígenas captavam o pau-brasil dentro da Mata Atlântica, que eles conheciam, e recebiam objetos dos portugueses, como armas, armaduras, bebidas alcoólicas, pólvora, etc. Então esse método de troca vai ser muito usado pelos portugueses no começo da colonização.
existem alguns focos de resistência de grupos indígenas. E a partir dessa resistência, a gente começa a ver que esses indígenas que resistem à dominação portuguesa vão ser sistematicamente exterminados pelos portugueses. Bem? Existe um grande genocídio liderado por essas forças que queriam explorar economicamente aquele território e, além disso, também, quando fosse possível, aliás, domar essas pessoas, ou seja, trazê-las para a conversão ao catolicismo. Muitas tribos acabam se aliando aos portugueses justamente como uma visão para o impedimento do seu extermínio total. Outra consequência desse período pré-colonial vai ser a devastação da mata nativa. A Mata Atlântica vai perder uma boa parte da sua cobertura natural durante essa primeira parte da colonização. A gente vai ver também que o método encontrado pelos portugueses para estabelecer seu domínio foram a construção de feitorias, que eram entrepostos comerciais na costa, que também existiam na África. Então essas feitorias seriam centros de operação em que os portugueses levariam as suas embarcações para lá para retirar esses produtos e eventualmente fazer trocas comerciais no litoral do continente africano e levar de volta para a Europa. Aí tem uma questão muito importante. Por que a gente pode dizer, chamar esse de Brasil pré-colonial? Tá? O Brasil pré-colonial, porque os portugueses não veem tanto interesse no Brasil nesse primeiro momento. O que os portugueses estavam buscando? Eles estavam buscando os produtos que existiam no comércio do mercado das Índias, lá da Índia, do que hoje é a Índia, lá na Ásia. E quando eles chegam aqui, eles não encontram tanto desses produtos, o que não desperta interesse da burguesia portuguesa que quer acessar esses produtos para ganhar dinheiro. Mas aí, os portugueses começaram a conviver com um perigo constante, que era o perigo das invasões. Principalmente a França vai se colocar como opositora ao Tratado de Tordesilhas, aquele tratado lá que dividiu a América do Sul em duas partes, né, sendo o leste pertencente a Portugal e o oeste pertencendo à Espanha. Os franceses eram contrários a esse tratado e frequentemente saqueavam embarcações portuguesas e chegaram até a invadir sistematicamente e formar mini-colônias francesas no Brasil, que vão ser expulsas pelos portugueses. Então, para não perder o território e não perder o acesso a essa nova fonte de produtos exóticos que poderiam trazer lucros para a coroa, os portugueses optam pela colonização de fato. Vamos continuar com a questão do Enem de 2014. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Então, olha só. Uma coisa que é muito importante ter em mente durante esse processo histórico é de que essa colonização feita pelos portugueses, ela tem dois vieses bastante claros, tá? Um viés comercial, que é a busca pelas especiarias, e o outro viés que é o religioso. Nesse momento na Europa, acontecia as reformas protestantes. Então, o patrocínio de Portugal e da Espanha a essas expedições era uma forma também de gerar a expansão da fé católica. Então, a colonização ela vai ser vista também como um meio para garantir a permanência da fé católica para uma Europa, né, que nesse período passava por um importante esfacelamento da sua estrutura religiosa tradicional. Então, Portugal e Espanha, que eram muito católicos, eram nações muito católicas, vão ganhar apoio do papado para poder expandir essas missões religiosas. E quem faz essas missões são os jesuítas, tá? Então esse nome aqui é um nome importante da gente se lembrar. O nome dos jesuítas. Quem que são os jesuítas? Jesuítas são os padres da Companhia de Jesus. Tá? Esses jesuítas são responsáveis pelo processo de catequização. Tá? Essa é uma outra palavra que pode aparecer nos vestibulares. Catequização. É você fazer o ritual da catequese para os nativos, para os gentios. Bem? Então vamos continuar. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Bom, vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver se a gente conseguiria fazer. Se a gente não consegue ter uma pista, a gente volta para o texto para reler. Vamos dar uma olhada. Então essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela letra A, demarcação do território indígena. Letra B, manutenção da organização familiar. Letra C, valorização dos líderes religiosos indígenas.
Letra D, preservação do costume das moradias coletivas. Letra E, comunicação pela língua geral, baseada no tupi. O que a gente tem aqui, gente, na verdade, então são 5 alternativas bastante diferentes umas das outras, tá? Nesse caso, ele está perguntando para a gente, olha só, ele está perguntando, a aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Então, o que ele está perguntando? Ele está dizendo aqui que existe o jesuíta e existe o indígena. O que ele está perguntando é o que possibilitou o contato entre essas duas partes sociais. O que vai possibilitar esse contato, essa comunicação? E a gente vai descobrir que esses dois grupos sabiam conversar e que a língua oficial da colônia brasileira nem sempre foi o português. Bem, vamos dar uma olhadinha lá no texto. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido sua inocência e alma na medida do possível. Uma coisa que eu acho interessante ressaltar, que não está no texto, mas é muito importante lembrar, é que a visão ambígua do indígena que é criada pela colonização é sempre uma visão de viés duplo. Ou o indígena ele é um pobre coitado inocente, um bobinho que troca a terra inteira dele por espelho, o que é uma interpretação historicamente equivocada, ou ele é visto pelos europeus, especialmente os indígenas mais contrários à ocupação europeia, como selvagens, bárbaros, canibais, etc. Nenhuma dessas duas interpretações são corretas, tá? Essas duas interpretações são historicamente esvaziadas de sentido. É importante que a gente lembre que o indígena, como qualquer pessoa dentro desse contexto social, é um ser social. Então ele tem interesses e ele age de acordo com o movimento histórico que está acontecendo ali. Tá? Então muitos indígenas vão ser contrários aos europeus, enquanto outros indígenas se aliam aos europeus, como eu havia falado, para evitar o próprio extermínio. Tá? Mas essa é uma visão muito importante de se lembrar, não só na hora da prova, mas também para além dos vestibulares. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. A gente vai ver mais para frente que vai haver um conflito entre jesuítas e colonos, especialmente os chamados bandeirantes, mas isso é um pouquinho mais para frente. O texto, basicamente, ele não ajudou a gente a identificar esse processo de mediação. Mas se a gente parar para pensar só um pouquinho, a gente pode identificar uma coisa importante. O que torna possível a mediação de uma pessoa pela outra? Como é que eu aqui o que está mediando a minha relação com vocês agora que estão assistindo essa aula? Além da câmera, do YouTube, né, de toda a estrutura que está sendo disposta aqui. Mas a linguagem. Então, conforme eu vou me comunicando e pelo fato de eu me comunicar, eu consigo colocar alguma mensagem. Então é a minha linguagem que está fazendo essa intermediação, que está fazendo essa mediação entre o que eu estou dizendo, o que vocês estão ouvindo e o que vocês eventualmente possam perguntar e eu posso responder. Então, qual a alternativa que sobra que fala, que vai por esse caminho? É a letra E. Comunicação pela língua geral, baseada no tupi. O que vai acontecer é que a linguagem que vai ser falada na colônia durante esse período não é o português, mas a língua geral. O que é a língua geral? A língua geral é justamente uma mistura da língua latina, do português, mas que tem uma raiz muito forte na língua tupi, que era a língua mais falada pelas populações indígenas no Brasil. Então, a mediação entre o jesuíta e o indígena era feita através dessa língua. Os jesuítas aprendiam a falar a língua geral. E dessa maneira, eles conseguiam estabelecer contato com os indígenas e dessa maneira conseguiam catequizá-los, evitando com que eles fossem para a mão dos outros colonos, os bandeirantes. O Brasil colonial, como a gente havia falado, ele começa a ser ocupado a partir do século XVI, especificamente em 1534. E ele vai ser ocupado justamente para amenizar as invasões estrangeiras de outras potências, como a Espanha e a França, e também se tornar uma nova fonte de recurso com a decadência do comércio com as Índias, que já começava a apresentar uma queda constante dentro da balança comercial portuguesa. A primeira vila a ser fundada vai ser a vila de São Vicente, e lá também vai ser fundado o primeiro engenho. Tá? Engenho é uma palavra importante para daqui a pouquinho. O primeiro sistema de divisão que vai ser criado para colonizar o Brasil eram as chamadas capitanias hereditárias,
O que eram as capitanias hereditárias? Ela era um modelo de concessão de terras a pequenos nobres portugueses, que ganhavam o controle da terra e ganhavam também o controle de poder conceder sesmarias, que eram porções de terras menores. É aquele mapa famoso do Brasil, né? Agora vocês vão descobrir porque eu virei historiador e não cartógrafo. Esse aqui é o mapa das capitanias hereditárias, tá? Figurativamente falando, porque esse desenho está horroroso. Então, a divisão das capitanias hereditárias ela era feita desta forma. Cada um desses pedaços de terra pertencia a um nobre menor que ganhava essa terra diretamente do rei de Portugal. Ganhava, entre aspas, ele não era dono da terra, ele recebia a terra por meio de carta de doação. E aí, esse nobre pequenininho que ganha a terra, ele vai conceder essa terra para um outro nobre menor, para uma pessoa do seu círculo social. Por quê? Porque aí dessa forma ele conseguiria controlar esse território e manter o controle sobre ele. A capitania ela era hereditária, ou seja, passada de pai para filho, tudo bem? É muito importante perceber que essa estrutura de distribuição agrária, de distribuição de terra, é o modelo que vai criar a nossa configuração fundiária até os dias de hoje. A terra ainda muitas terras ainda são controladas pelos descendentes das mesmas famílias das capitanias hereditárias. E essas terras vão sendo passadas de geração em geração como um bem, sempre entre essas famílias. Eles recebiam essas terras por meio da carta de doação e do foral, e o resultado das capitanias hereditárias é de que, na verdade, elas foram um fracasso quase total, e por vários motivos, com exceção de São Vicente e Pernambuco. E por quê? Elas foram um fracasso. Os ataques indígenas eram constantes, existia uma falta de comunicação entre as capitanias que era muito complicada, e a administração das capitanias era muito mal feita, tá? O que acaba prejudicando como esses administradores, esses capitães donatários, que eram os caras que recebiam a terra, vão gerenciar esse pedaço de Brasil. As únicas que dão certo, dão mais ou menos certo, é São Vicente, do que hoje seria mais ou menos na região sudeste, e a capitania de Pernambuco. E por que as duas deram certo? Porque as duas vão criar um sistema que vai permitir um modelo mais forte de colonização, vão receber mais investimentos da coroa. E o que eles vão escolher para poder se assentar naquele território e para poder garantir a colonização e garantir a ocupação daquele território? A implementação dos engenhos. O que é um engenho? Engenho é toda a estrutura que vai basicamente cultivar o açúcar, a cana-de-açúcar, né? O açúcar é um produto da cana-de-açúcar. Para substituir as capitanias hereditárias, vai ser criado um modelo de governo que tenta se aproximar um pouco mais ao modelo português. Vamos lembrar, Portugal, nessa época, é uma monarquia absolutista, tudo bem? Como que vai ser esse modelo? Esse modelo é chamado governo geral. É um modelo político que foi implementado para adicionar a administração das capitanias hereditárias, que só foram extintas em 1759, durante a gestão do Marquês de Pombal. Então é muito importante ter isso em mente, gente. Mesmo existindo o governo geral, as capitanias hereditárias não foram extintas com a implementação do governo geral. Tudo bem? O governo geral ele tinha que garantir a concessão de terra e a concessão dos lucros coloniais para a coroa, impedir as invasões, pacificar as relações com os indígenas, aí, como eu havia falado, por essas duas vias, ou pela catequese ou pela escravização. E também tinha que garantir o estabelecimento dos engenhos açucareiros. As autoridades que eram enviadas pela coroa para auxiliar a administração eram o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor, que eram responsáveis, respectivamente, pelas finanças, pela justiça e pelas questões militares. Então, a coroa ganharia representantes dela dentro do território colonial. Tá? Por que isso? Porque isso ajudaria a administração a ter mais acesso sobre o que estava acontecendo dentro da colônia. Essas pessoas que eram enviadas para o Brasil, então, esses 3 cargos e o governador-geral eram nomeados diretamente pelo rei, o que poderia facilitar o processo de administração dessas colônias. A capital vai ser definida como a cidade de Baía de Todos os Santos, ou a cidade de Salvador. E é uma posição estratégica para a administração portuguesa. Por quê? Primeiro, porque é uma cidade litorânea, tá? É uma cidade que possuía fácil acesso a Portugal. É uma das primeiras cidades a serem fundadas durante o processo de entrada dos portugueses no território. Tá? É a segunda cidade da Bahia, a primeira é Porto Seguro.
E a presença, o fato de existir uma facilidade da vinda dos portugueses até a cidade de Salvador, né, porque você só tem que atravessar o oceano, acaba tornando essa comunicação muito mais facilitada. O interior do território brasileiro vai ser pouco explorado até meados do século XIX, até começo do século XX. Tudo bem? Então vamos lá. Enem 2012. O açúcar e suas técnicas... Opa, já comecei errado, né? A gente tem que começar pelo enunciado. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de... Então vamos lá. Ele está perguntando para a gente considerar o conceito de antigo sistema colonial. Sabendo disso e tentando lembrar qual foi esse antigo, quais eram esses conceitos de antigo sistema colonial, é importante que a gente tenha em mente que o sistema colonial implementado no Brasil é um sistema colonial voltado para a exportação. Tá? Vamos ver se o texto dá uma ajudinha para o que a pergunta está pedindo. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo. Extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoiras. Palavra difícil de falar? Casadoiras. Palavra difícil de falar? Então vamos lá, o que ele está dizendo no texto? Ele está falando para a gente que o açúcar é uma substância que foi introduzida na Europa durante a Idade Média pelos árabes e que mais tarde, durante as Cruzadas, em que existe uma relação comercial mais forte, que vai se tornar mais presente entre europeus e árabes, o açúcar passa a ser mais procurado. E o território europeu chega a produzir o açúcar, ele fala, né, no sul da Itália, mas não é suficiente para a demanda. Porque o território europeu, porque o clima europeu, ele não é propício para o plantio desse tipo de cultura, tá? Então ele se torna um produto de luxo. Se ele é um produto de luxo, seguindo a lógica de ele ser um produto de luxo, ele automaticamente é um produto muito caro. Então, aquele que tivesse terras com rendas a partir do açúcar, teria muito, muito, muito capital. Era de interesse das potências europeias explorar essa substância, explorar essa cultura. Então, considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de, letra A, o lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Parece uma alternativa interessante, vamos deixar ela em pause aí. Letra B, os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Essa daí não está muito certa não, porque vamos lembrar, durante o processo de reconquista, quem expulsa os árabes da Península Ibérica são os portugueses, tá? Os árabes ocuparam por muito tempo a Península Ibérica, até os Apeninos ali, a fronteira com a França, tá? Inclusive é um francês que vai acabar impedindo esse avanço, mas enfim. Então, na verdade, os árabes não eram aliados históricos dos portugueses. Ao contrário, eles eram, não sei se inimigos históricos, mas eles tinham suas desavenças, tá? Essa não poderia ser a alternativa correta. Letra C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Então, na verdade, a mão de obra necessária, ela vai acabar sendo captada justamente pela escravização, primeiro dos indígenas e depois pelo fomento do comércio de escravos no eixo atlântico, tá? Não é essa a alternativa que vai gerar esse início de colonização. Os portugueses não vão começar a colonizar o Brasil para poder captar essa mão de obra, tá? Não vai ser esse o motivo norteador da escolha desse produto. Letra D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Olha, isso até faz sentido, mas nesse caso as feitorias africanas, elas não vão comprar esse açúcar. As feitorias africanas compravam outros produtos que eram produzidos pelos europeus nas colônias, especialmente as bebidas destiladas, tá? No caso do açúcar, por exemplo, vai ser a cachaça e a aguardente, tá? Os africanos não compravam esse açúcar, então não poderia ser a letra D. As feitorias não vão facilitar essas transações. Letra E. Os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. Bom, na verdade, se a gente parar para pensar,
Se o açúcar foi introduzido pelos árabes na Europa, significa que essa planta ela não é natural da América. Se ela não é natural da América, isso significa automaticamente que os americanos, as pessoas de toda a América, tá, vamos lembrar, não têm um domínio específico sobre esse cultivo, sem falar que eles nem cultivavam essa planta. A resposta correta mesmo é a letra A. Portugal vai dar início à colonização escolhendo esse produto justamente porque o lucro obtido com ele era muito vantajoso, era muito alto. Bem? Então vai ser a alternativa A. E dentro da implementação do açúcar na sociedade brasileira, a gente pode dizer que a gente tem as bases da sociedade colonial, da sociedade açucareira, tá? E, como a gente havia falado, esse produto vai ser escolhido porque os portugueses já tinham alguma experiência desenvolvida em outras colônias do plantio da cana, especialmente na Ilha da Madeira, e também por ter um alto valor de mercado na Europa, e porque o Brasil tinha condições climáticas, geográficas favoráveis para o plantio dessa cultura. O modelo que vai se utilizar é um modelo de plantation. Gente, esse é um conceito importantíssimo de se lembrar. Tá? O plantation é um modelo de exploração usado pelas metrópoles que vai se pautar por algumas características que a gente já vai falar. Tá? Mas toda vez que a gente vira essa palavra plantation, é para lembrar imediatamente de quê? De colonização feita para a exploração. Tá? O plantation é um modelo que vai seguir algumas características. A monocultura, ou seja, o cultivo de uma planta só. Os portugueses não queriam criar diversidade agrícola no Brasil. Eles queriam transformar o Brasil inteiro num canavial. Se fosse possível, transformar o Brasil inteiro num canavial. Canavial do Oiapoque ao Chuí, de uma ponta até a outra. Né? Atualmente ainda existe um pouco dessa determinação, um pouco dessa cultura, especialmente ligada à soja no centro-oeste. Tá? Outra característica importante do plantation, o latifúndio. O que é o latifúndio? Latifúndio é a grande propriedade rural, tá? Não é aquele sítio pequenininho, não. Latifúndio é grande mesmo, tá? É muita terra que geralmente era de posse de uma pessoa só ou de uma família só, tá? Essa família, já que tem a maior terra, tem os maiores rendimentos, consegue captar mais terras e a gente percebe que isso cria um ciclo de concentração fundiária, tá? Além disso, é um modelo de exploração voltado para a exportação. Os portugueses não queriam produzir nada para o consumo interno. E utilizava muita mão de obra escrava. Era uma produção extensiva. Tá? O que isso significa? Não existia altos índices de produtividade. E sim, a ideia era você produzir o maior número de campos possíveis e escravizar o maior número de pessoas possíveis dentro desses campos, e essas pessoas trabalharem até a morte, o que não era tanto tempo assim. Então, sem falar que a escravidão, né, o tráfico de escravos, é um negócio muito lucrativo para os traficantes de escravos, para esses comerciantes. A principal região que vai ter esse cultivo vai ser a região Nordeste. É o principal polo produtor e se torna a região mais importante da colônia brasileira. Não é à toa que a capital fica na Baía de Todos os Santos, que hoje é a cidade de Salvador. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é a existência do chamado Pacto Colonial e da exclusividade metropolitana. Tá? O que é o Pacto Colonial? Deixa eu só virar a folhinha para cá. Opa, deu spoiler, voltou. Pronto. O que é o Pacto Colonial, gente? O Pacto Colonial é um sistema que funciona da seguinte maneira. A gente tem aqui dois agentes, tá? A gente tem aqui dois personagens, tudo bem? A gente tem, por um lado, a metrópole. Tá? Então a gente tem aqui a metrópole. A metrópole vai ser sempre o colonizador, tudo bem? Então a metrópole é sempre quem coloniza. É o colonizador. E do outro lado a gente tem a colônia, que não preciso nem falar que é o colonizado, tá? A metrópole exerce sobre a colônia uma relação de monopólio, tá? Essa é uma palavra muito importante, tá? A metrópole exerce o monopólio sobre a colônia. E o que é o monopólio? Monopólio, né? Uma palavra monossílaba, uma palavra com uma sílaba. Monopólio é alguma coisa, Mono é o prefixo para um,
E pólio vai ser, nesse caso, centro, um polo, uma força. Então a metrópole exerce monopólio sobre a colônia. O que significa isso? A metrópole controla tudo o que a colônia faz. Absolutamente tudo. Tem que controlar. Tá? Então tudo que a colônia produz vai para quem? Para a metrópole. A colônia produziu açúcar. Quem que capta esse açúcar? As autoridades metropolitanas. A metrópole quer cobrar impostos. A colônia tem que pagar os impostos. A metrópole vai reprimir uma revolta. A metrópole vai reprimir uma revolta. E essa relação vai se dar dessa maneira. Ah, então isso significa que a metrópole, ela pode, por exemplo, sei lá, ela não pode então vender para outras pessoas, né? Não, a metrópole pode vender para outras pessoas. A metrópole pode ter relações com outros reinos. Outras colônias não podem ter relação com outras metrópoles. Uma colônia francesa não pode ter relação com Portugal, porque a França exerce um monopólio sobre aquela colônia. Isso aqui é muito importante, gente, porque esse modelo de relação, ele se dá, e ele existe até hoje, reformado, ele existe sobre uma outra ótica, sobre um outro desenvolvimento, tá? Hoje a gente tem a chamada divisão internacional do trabalho, né? Os países, os Estados Unidos e a Europa são os países industrializados, produtores de tecnologia, enquanto a América Latina, o continente asiático em sua maioria e a África são países que acabam entrando no conceito de subdesenvolvidos, né? Países que são compradores desses produtos e fornecedores de matéria-prima. No caso do Brasil, a sociedade açucareira ela vai fundar algumas estruturas importantes. A Casa Grande, a Casa de Engenho, a Capela, o Canavial e a Senzala. Tá? Duas que são importantes a gente destacar, a Casa Grande e a Senzala. E por que essas duas? A Casa Grande é a morada do senhor de engenho. Vai ser onde todo o poder colonial vai estar concentrado. O senhor de engenho, nessa estrutura colonial, ele tem muito poder, mas muito poder mesmo, tá? Além disso, esse senhor de engenho ele também é ligado a forças políticas locais. Então nem sempre o senhor de engenho é um político, mas ele pode financiar autoridades políticas para gerenciarem aquela região de acordo com o seu interesse. Então vamos lá. Mais uma vez, um texto gigante para a gente ler a questão do Enem 2012. Vamos começar pelo enunciado. Produção, temos alguma pergunta aí? Por enquanto, pessoal? Está 100%, prestando atenção. É isso aí, tá assim que tá bom. O trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e... Então a gente vai ter que ler esse trecho do padre Antônio Vieira, e ele está falando, estabelece uma relação, então a gente tem que encontrar essa relação feita por esse trecho e a paixão de Cristo, tá? Vamos dar uma olhada. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. Só para lembrar, a paixão de Cristo é o processo de crucificação de Jesus Cristo segundo a mitologia cristã. Tá? A sua cruz foi composta de 2 madeiros e a vossa em um engenho é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão, uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. O que o padre Antônio Vieira está fazendo aqui? Ele está estabelecendo uma relação de comparação entre a situação de escravizados com a situação da paixão de Cristo. Uma relação de martírio, uma relação de sofrimento dessas populações, que tenta dar uma religiosidade para esse processo. Então vamos ver as alternativas. Então o trecho do sermão estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. Também não, porque se a gente pensar, esses comerciantes têm dinheiro, têm recurso, então eles não tem como eles estarem despidos, por exemplo, eles não vão sofrer punições físicas. Letra B. A função dos mestres de açúcar durante a safra de cana. Acho que nem precisa saber por que essa alternativa estaria incorreta, porque se a pessoa tem uma posição de poder dentro dessa estrutura de engenho, ele não vai sofrer essas mazelas de martírio, essas mazelas de sofrimento. Letra C.
O sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. Também não existia sofrimento por parte dos jesuítas. É o contrário, né? São os ameríndios que vão sofrer com essa conversão. Letra D. O papel dos senhores na administração dos engenhos. Né? É aquela velha narrativa de, às vezes, do chefe trabalhar mais que o empregado. Né? Não é o caso aqui também. Tá? Não é isso que está sendo estabelecido nesse processo. E a letra E. O trabalho dos escravos na produção de açúcar. É justamente isso que ele faz, essa relação. Ele faz a relação desse sofrimento de Cristo, desse trabalho, dessa falta de alimento, dessa sede, desse não descanso, com a condição dos escravizados. É a letra E. Então, como a gente falou, né, a sociedade colonial que vai se montar a partir daí, ela tem algumas características muito importantes. Tá? Ela é uma sociedade que é profundamente marcada por características ligadas aos poderes mercantilistas, à moral cristã católica e ao elitismo social. Tá? Ela é uma sociedade patriarcal, ou seja, o pai é o centro das relações da família. Uma sociedade prolífica, ou seja, muito filho em todo lugar. É uma sociedade aristocrática, ou seja, as classes dirigentes, quem dirigia a colônia tinha privilégios em relação às outras populações. É uma sociedade socialmente rígida, ou seja, de difícil ascensão social, muito difícil, até os dias de hoje, mas nessa época era ainda pior. É uma sociedade profundamente religiosa, profundamente católica, e de focos populacionais no litoral, tá? Ela é pouquíssimo ocupada no interior do território, uma sociedade rural e uma sociedade escravocrata. Tá? É uma sociedade estratificada, ou seja, a colônia era muito marcada socialmente. O que significa isso? Quando a gente tem a presença de classes sociais como senhores de engenho, essas diferenças de classe elas eram muito marcantes, mas muito marcantes mesmo. No Brasil, nesse período, até o dia de hoje, né, tem pouca gente que tem muita coisa, muito recurso, e muita gente que é miserável, que não tem nada. Essas diferenças eram ainda mais marcantes nesse período, com a escravidão. Tá? Inclusive, a gente pode perceber que essa concentração de poder e de riqueza, que a gente tem até hoje, essa desigualdade social galopante, ela é um resquício, ela é uma herança desse modelo social. Tá? Então, sem falar que a gente tem, dentro desse contexto, que a família colonial ela era cheia de agregados, de amigos, que faziam parte desses privilégios. Né? Pessoas que estão perto do nosso círculo social, que estão perto do nosso convívio, e que muitas vezes, por estarem próximas do nosso convívio, estão impedidas de sofrerem punições, impedidas de sofrerem investigações, ou de sofrerem processos, caso cometam crimes. Né? A gente tem isso muito no Brasil presente até os dias de hoje. Né? Então vamos dar uma olhadinha na questão do Enem 2013 e começar pela enunciada. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de... Então a gente tem que dar uma olhadinha lá no texto. Vamos voltar. Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Originária dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de... Nesse caso, o que está acontecendo? As relações que existiam entre europeus e africanos durante o processo de desenvolvimento das grandes navegações, da colonização europeia na América e também na região litorânea da África, vai acabar marcando profundamente uma presença cultural europeia muito forte no continente africano. Mesma coisa que aconteceu com os indígenas. Vários chefes de sociedades e de civilizações africanas se aliam aos europeus para ter mais poder em relação a outras tribos e outras organizações sociais. E muitas de suas festas e de suas tradições são adaptadas aos costumes europeus. É o que acontece com essa festa de coroação do rei do Congo. Tá? Então, originário dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de... Letra A, exclusão social. Em nenhum momento do texto ele chega a falar sobre exclusão social. Tá? Ele não chega a falar quem pode ou quem não pode fazer parte dessa celebração. Letra B, imposição religiosa.
Na verdade, o que acontece aqui não é bem uma imposição religiosa, tá? Mas acaba acontecendo uma adaptação, tá? Que vai ter características que vão beneficiar mais os europeus do que os africanos, mas que busca manter um certo diálogo entre essas culturas. Letra C. Acomodação política. Também não evidencia um processo de acomodação política por parte do rei do Congo, ou por parte dessa festa como um todo. Letra D. Supressão simbólica. O que seria uma supressão simbólica? Supressão simbólica seria a gente abafar um simbolismo, abafar um significado de tradição dessas festas, que não é o que acontece aqui. A gente tem, na verdade, que é a resposta certa, que é a letra E, uma ressignificação cultural. Tá? A festa do rei do Congo, ele fala, seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Esse modelo de coroação é um modelo de coroação europeu. Tá? Então o que a gente está vendo aqui é justamente uma ressignificação cultural sobre os processos ligados às monarquias africanas. Então é a letra E. E finalmente, para o nosso penúltimo tópico dessa aula, a escravidão na colônia. A escravidão na colônia ela vai ser fundamental para o estabelecimento da colonização dentro do Brasil. Ela vai se dar em dois momentos específicos, tudo bem? No primeiro momento, com a mão de obra indígena, que era visada no início da colonização, mas que acaba sendo descontinuada no Nordeste por conta das resistências locais, tá? Esse é outro mito que hoje acho que não se fala tanto mais, mas se falava muito antigamente, é de que o indígena vai ser excluído do trabalho escravo porque ele era preguiçoso ou porque ele não tinha vontade de trabalhar. Isso aí, balela, é mentira, fake news, tá? O que acontece é que existe um deslocamento do indígena para o tráfico negreiro da escravidão, para a mão de obra escrava, porque os indígenas resistiam constantemente e porque o tráfico de escravos vai ser um eixo comercial muito lucrativo para os traficantes de escravos. Então vai haver uma pressão para a entrada de escravos africanos no Brasil. Justamente porque vai ter esse fomento e, além disso, também tem a oposição dos jesuítas, que queriam a catequização dos indígenas e não só a escravização. No Sudeste, a escravização permanece um pouco presente, especialmente com os bandeirantes. Já a mão de obra africana, ela vai se dar através do comércio internacional de escravos, que era altamente lucrativo. Os escravos vinham de regiões das atuais Angola e Moçambique, que eram chamados grupos bantus, os povos bantus, e das regiões da Nigéria e da Costa do Ouro, os chamados sudaneses. Também tinham os malês, que eram os escravos de origem muçulmana. Muitos morriam durante a viagem e geralmente desembarcavam em Salvador, Rio de Janeiro e São Luís. Bem? Só um dado de curiosidade, Salvador é a cidade que mais tem negros no planeta, fora o país Nigéria, na África. Tá? Então, só para a gente ter uma dimensão de quantos africanos vêm para o Brasil e como eles vão ser importantíssimos para a nossa formação social. Claro, através, infelizmente, da violência e da supressão de sua cultura. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Já começar com essa questão do Enem de 2016. Nem deu tempo de mostrar. Enem 2016, vamos dar uma olhadinha direto nas alternativas. O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Então vamos lembrar primeiro, o que é sincretismo? Sincretismo é essa mistura religiosa, tá? É um pouco desse mix de várias características religiosas de várias sociedades, tá? No caso, um sincretismo religioso que é muito presente até os dias de hoje é Umbanda, né? Umbanda, ele é uma tradição, ele é uma religião de origem de matriz africana que resguarda algumas características ligadas ao cristianismo e ao espiritismo, tá? Isso seria um exemplo de sincretismo religioso. O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para... Agora, por que será que um grupo que está sendo sistematicamente explorado vai querer utilizar características das religiões europeias em suas religiões? Então, a gente para pensar, é uma forma de resistência. Tá? É uma forma de manter preservada a sua cultura, preservada as suas tradições mais antigas. Tudo bem? E qual dessas alternativas fala isso? É justamente a alternativa C. Preservar as crenças e a sua relação com o sagrado.
porque dessa maneira, havendo essa mistura cultural, isso permite com que uma parte da herança dos africanos permaneça viva na memória das pessoas que estão sendo sequestradas e estão vindo para o Brasil por conta desse comércio. A resposta certa é a letra C, preservar as crenças e a sua relação com o sagrado. Agora, a gente tem uma presença muito forte de resistência dos cativos dentro do Brasil. Tá? E diversas formas de resistência vão ser desenvolvidas. Vão ser desde as rebeliões nas fazendas, a formação de quilombos no interior, o chamado corpo mole, bem entre aspas, tá? Para poder prejudicar a estrutura produtiva, o suicídio das pessoas e o infanticídio. O infanticídio, nesse caso, é o assassinato de crianças para que elas não fossem escravizadas. Tá? Isso é visto como uma forma de resistência dos cativos dentro do Brasil. E o culto das religiões e das línguas originais de suas terras também são táticas para poder resistir ao processo de escravidão, para resistir ao processo de eliminação sistemática das sociedades africanas e de suas memórias históricas. O maior quilombo que houve no Brasil foi o quilombo de Palmares, que chegou a contar com 20 mil habitantes e foi um importante centro de resistência escrava. Ele foi destruído em 1710 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Outra coisa muito importante é que a escravidão ela não é homogênea na colônia. Nos engenhos a gente tem, por exemplo, escravos que faziam trabalhos nos canaviais e que geravam essa riqueza através do cultivo do açúcar, como também trabalhos domésticos, especialmente ligados ao seio da família colonial. Também havia a presença intensa de filhos bastardos, ou seja, filhos que eram filhos do senhor de engenho, que assediava sexualmente e estuprava as escravas e que geravam filhos bastardos que não eram reconhecidos como herdeiros desse senhor de engenho. Isso é uma característica muito marcante da colonização brasileira. Algo que acontece muito no Brasil e não aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Lá a sociedade ela é bem mais socialmente segregada do que aqui. Tá? Aqui a gente passa por processos históricos que acabam não acaba havendo essa visão de total separação. Tá? Existe uma visão hierárquica, que é terrível, mas ela não chega a ser segregacionista totalmente como é nos Estados Unidos. Vamos para a nossa última questão do dia, vou começar pelo enunciado. A prática governamental descrita no texto, então a gente tem que voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Enem 2015. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista. Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista. Sertanismo paulista, nesse caso, ele está falando de bandeirantes, tá bom, gente? Os bandeirantes, do bandeirantismo. Como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Ele está basicamente dizendo que o governo vai escolher vai escolher temas de obras artísticas com um objetivo. Tá? Qual o objetivo? O objetivo de construir uma narrativa histórica acerca de um personagem histórico, de um sujeito histórico. A prática governamental descrita no texto, ou seja, de comprar essas artes, de financiar essas obras, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória então essa prática tinha um propósito. Qual que é esse propósito? É a construção de uma memória, de uma ideia, de uma visão histórica sobre o Brasil. Letra A. Afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Na verdade não, né? A gente percebe que não existe... quando a gente pega e faz esse resgate histórico, não existe essa preocupação de centralidade. Letra B. Resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. Se resgatasse essa importância, ele não mandaria fazer a obra do cara que destruiu o maior quilombo da história do Brasil, né? Então não pode ser a letra B. Letra C. Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Não é esse o objetivo da prática governamental. Isso pode até ser verdade, mas não é esse o principal objetivo. Ele até fala no texto, né? Que é a construção de uma interpretação histórica. Letra D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Parece interessante. Letra E. Destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial.
preciso nem falar. Os bandeirantes eram responsáveis por capturar os indígenas e por escravizá-los. A resposta certa é a letra D, que é valorizar a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social, colocando os paulistas e os bandeirantes como agentes protagonistas desse processo. Espero que tenha dado para aproveitar bastante a aula. Lembre-se de rever o conteúdo, de fazer mais exercícios e de se manter ligado aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.